Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o nosso encontro semanal Preparando o Domingo. Neste encontro, nós iremos refletir juntos as leituras do domingo. Nesta semana temos a festa de São Pedro e São Paulo, que foi no dia 29, mas a liturgia celebra no domingo, para permitir que todos nós possamos, assim, usufruir desta oportunidade de escutar as leituras da liturgia que celebram esses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Por isso, eu sou o professor Carlos André, tenho a alegria de estar com vocês e convido a acompanhar, portanto, o nosso encontro. E vamos iniciar fazendo aquele momento importante em todo o tempo de oração que dedicamos a nós mesmos, a Deus, ao mundo, quando invocamos o Espírito Santo e preparamos o nosso coração para acolher a palavra de Deus e assim tomar atitudes, não é? Afinal, a palavra de Deus nos convoca a agir. E essa nossa ação interior que vai transformando a nossa vida, nos tornando cada vez mais capazes de viver de uma maneira melhor. E sendo melhores, certamente, acreditamos, o mundo será melhor se cada um de nós se esforçar para ser um pouco melhor. E a palavra de Deus é essa semente que vai no nosso coração germinar. Coloquemo-nos, portanto, em clima de oração. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de... As leituras deste domingo começam com um trecho do livro de Atos dos Apóstolos, é o capítulo 12, que diz assim: Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias de pães ázimos. Esse texto começa dando esse contexto amplo para a gente, não é? Afinal, Herodes é o mesmo Herodes que também viveu no tempo de Jesus e que também escutou Jesus, né? Pilatos envia Jesus para Herodes, que o interroga, o devolve. Portanto, não era um homem assim de bons amigos em relação aos cristãos. E aqui vemos que ele, como todo tirano, demagogicamente percebe que agrada ao povo ter torturado um dos membros da igreja, que certamente incomodava a comunidade judaica de Jerusalém. E ali o texto vai dizer que isso acontece durante os dias dos pães ázimos. Pães ázimos era uma festa, ou melhor, era um ritual que se celebrava durante 6 dias antes da Páscoa. Então vemos o quanto o nosso texto vai nos colocar na mesma época em que Jesus também foi levado à morte. Mas não apenas. A festa dos pães ázimos remonta ao tempo do Êxodo, quando o povo estava no Egito escravizado, e ali, depois que o anjo de Deus convida o povo de Israel a sair daquela terra, durante 6 dias eles celebram os pães ázimos, isto é, pão sem fermento. Se tira todo o fermento, porque o fermento era sinal da falsidade, da demagogia, tudo aquilo que transforma, não é? Que cria, digamos, uma ambiguidade. Por isso era necessário tirar o fermento, isto é, tirar tudo aquilo que pudesse ser ambíguo, tudo aquilo que pudesse nos corromper. Então essa ideia da corrupção que traz o fermento. E aqui então a gente vê o quanto essa festa dos pães ázimos tem a ver com a libertação que vai ocorrer. Mas vamos ver o que esse texto continua nos falando. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, 16 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. E aí a gente pergunta, mas por que tantos soldados para guardar um homem como Pedro, que não era um homem perigoso, era apenas um pregador? Mas é porque antes, no texto do livro de Atos, encontramos uma outra passagem em que os apóstolos estavam presos e foram libertados. Então acho que Herodes tinha medo de que se escapasse dele este troféu. Afinal, Pedro ia ser apresentado como um troféu aos judeus na festa da Páscoa,
E a gente vai lembrar imediatamente também de Jesus. Jesus também foi apresentado como uma espécie de troféu no dia da Páscoa judaica. Então Pedro e Jesus vão fazendo um caminho parecido. E continua. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Olha como a comunidade já se apresenta como uma comunidade intercessora, que está ao lado daqueles que sofrem, daqueles que estão perseguidos. No caso, o perseguido aqui é Pedro, né? Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, porém, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Então Pedro não tinha como escapar, ele até dormia. Imagine se alguém podia dormir em uma situação como essa, mas ele dormiu porque ele não tinha o que fazer. Afinal, acorrentado com 4 grupos de soldados, não era possível sequer imaginar uma libertação, então o aprisionamento era total. Assim como aquele povo do Egito. O povo que estava no Egito também estava cercado pelo faraó e seus soldados. Quem imaginava a libertação? Ninguém. Portanto, diante do sofrimento e da escravidão, ou do aprisionamento, que muitas vezes, né, a realidade pode nos oferecer, a falta de chance, de oportunidade de sequer imaginar que seja possível uma libertação, nos faz simplesmente essa atitude do sono de Pedro, né? Uma resignação diante da sua cadeia. Mas ali acontece algo extraordinário e é isso que o texto vai contar. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. E Lucas conta isso de um modo extraordinário, né? A gente tem que imaginar que a linguagem bíblica tende a tornar tudo maravilhoso, extraordinário. Mas nada impede que aqui a gente esteja, de fato, falando de alguém que vai libertar Pedro, mas de maneira extraordinária também. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. É a mesma situação do povo no Egito. O povo no Egito também teve que fazer isso, cingir a sua cintura, isto é, colocar um cinto, ficar pronto para uma caminhada, enquanto o anjo exterminador, né? É assim que se fala no Êxodo, iria, portanto, passar pelas portas que não estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro. Era um sinal, um ritual, né, que celebrava a libertação. E aí Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. De tal modo era extraordinário o que estava acontecendo que Pedro nem conseguia acreditar no que ele estava vendo. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Desapareceu este anjo. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A realidade, portanto, do que aconteceu veio a Pedro. O texto interrompe aqui, mas se a gente tomar a nossa Bíblia, que é o que eu recomendo cada um de nós fazer, vai ver que esse texto também continua em que Pedro vai à casa de umas mulheres, e esta mulher anuncia os outros discípulos, e toda a surpresa dos discípulos pela notícia, tudo recordando aquele evento fundamental, que Cristo também ressuscitou. Então veja como a libertação de Pedro era uma libertação que se volta para a libertação do Egito, pelo modo como acontece, mas ela se conclui com aquela libertação definitiva, que é aquela de Jesus, que também ressuscitou, e o modo como Pedro reaparece é alguém que voltou à vida. Estava preso, estava certamente condenado à morte, já que Tiago tinha sido já morto, mas Pedro foi resgatado. Então, a esperança do resgate, a oração que é escutada, tudo isso coloca a comunidade cristã que celebra esse evento em um estado de grande alegria e louvores, é aquilo que vai contar em seguida. E é um reflexo da experiência que cada um de nós faz como cristãos, não é? Afinal, depois de experimentar uma grande dor e sofrimento, experimentar a comunhão e a solidariedade dos irmãos, temos a esperança de que tudo isso possa concluir-se com a grande libertação. Por quê? Porque a nossa libertação veio já. A gente já experimentou essa libertação em Cristo. Então, à luz dos acontecimentos que em Cristo nós testemunhamos, que nós também podemos, na nossa própria vida, avaliar, viver cada passo, cada momento, também como um momento de passagem da dor e sofrimento para a alegria, ou para a esperança de uma alegria que vem com a libertação. É nesse sentido que o salmista vai nos ajudar, nos colocando, portanto, um canto na nossa boca. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. E ali bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem.
Quem, portanto, viveu uma experiência de libertação não tem outra coisa na sua boca senão um canto de louvor, de ação de graças por tudo aquilo que Deus realizou em sua vida. É daí então que toda leitura bíblica que evoca uma experiência pessoal também se desabrocha em um canto de louvor, que o Salmo nos ajuda nos dando as palavras. Mas é importante permanecer nessa atitude. Aquilo que aconteceu a Pedro, não importa como tenha sido, se foi um anjo, se foi alguém do cárcere, um convertido que percebeu e conseguiu libertar Pedro, o que importa é que Pedro interpretou e viveu aquela experiência como uma verdadeira experiência de libertação espiritual. Deus nos libertou. Isto é uma realidade espiritual que tem um valor físico, real. Ele saiu da prisão, mas esta prisão também é uma prisão que reflete a ação de Deus, que liberta aqueles que são caros, aqueles que de alguma maneira se voltam para Ele, né? A comunidade cristã que reza é o símbolo dessa intercessão que todos nós fazemos pela libertação do mundo, né? De todo o mal. Mas aí a gente vai ampliar bastante esse texto se nós formos nessa direção. Nesse momento é importante perceber como individualmente, pessoalmente, nos sentimos também acolhidos por este Deus libertador. É isso que a gente ouve na carta de São Paulo a Timóteo, quando ele vai dizer: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Ele está falando da sua morte. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão, assim como Pedro. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam como o final do texto de Paulo, ele passa da sua experiência pessoal de libertação como uma libertação total. O Senhor libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste, todas as nações. Então existe uma promessa de libertação que passa pela minha experiência pessoal, mas avança na esperança para que todo o mundo, a realidade como tal, seja um dia libertada de toda opressão, de todo mal, de todo tirano, né, de toda tirania, como foi o tirano Herodes, que depois, se a gente tomar ali o texto de Atos dos Apóstolos, vai ver que o texto termina contando a sua morte. Então mostra o quanto a vida do tirano também ela é limitada pelo próprio mal que ele realiza. O mal limita a sua vida porque ele finalmente recebe o retorno por aquilo que ele fez. É claro que no ambiente bíblico a gente teria que prolongar essa reflexão, afinal, o que significa este retorno que vem pelo mal praticado, né? Aqui Paulo fala do juízo, é a Deus que cabe esse julgamento, ele é que é o juiz, e no dia desse julgamento é que todas as nossas ações serão apresentadas a Deus. Vamos então agora dedicar um tempo para a gente aclamar esse evangelho, porque é Jesus quem nos falará. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. No Evangelho de Mateus encontramos um diálogo de Jesus com seus discípulos, mas um diálogo que se faz breve, porque afinal, logo que Jesus pergunta aos discípulos: vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
não dá a chance a nenhum outro discípulo de também se manifestar. Não sabemos o que eles pensam. Sabemos o que eles pensam a respeito do que os outros dizem. Eles dizem que é Elias, dizem que é um dos profetas, dizem que é Jeremias. Todos esses profetas teriam então a função de associar Jesus a um profeta. Essa era a imagem que Jesus possuía no meio do povo. É um profeta, mas que profeta é esse? Se dizemos que é Elias, é porque ele veio então preparar a vinda do Messias, já que Elias deveria vir para preparar a vinda do Messias. E por que Elias deveria vir? Porque, segundo o relato bíblico, Elias não morreu, ele foi arrebatado. Então, se ele foi arrebatado, ele deve voltar. E para isso, quando ele voltar, seria então já o fim do tempo, o tempo em que o Messias deverá vir. Daí o texto bíblico muitas vezes falar disso, esse é o fim dos tempos, né? O tempo chegou porque chegou o Messias. É assim então que a gente vê essa confusão no meio do povo sobre quem seja Jesus. Um profeta, aquele que prepara o Messias, ou um profeta como Jeremias, que encarna, portanto, a dor do povo, mas também encarna a própria identidade de Israel. Jeremias é um pouco o símbolo da própria identidade do povo que foi ao exílio, que foi perseguido, massacrado, assim como Jeremias, mas permaneceu fiel, não voltou atrás na sua decisão de seguir o Senhor. E ali a gente tem então essa imagem de Jesus no meio do povo, mas a imagem de Jesus que realmente interessa a Jesus é aquela que Pedro responde, e só ele responde. É por isso então que a gente encontra a palavra de Jesus respondendo a Pedro, dizendo: tu és Simão, filho de Jonas, tu és feliz, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Fazendo Pedro entender que aquilo que ele diz é algo inspirado, é algo que vai além da capacidade dele de perceber, de compreender o significado. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí nessa hora então é que a gente encontra a famosa frase que Jesus diz, né, sobre esta pedra construirei a minha igreja. A interpretação dessa passagem é dupla, pode significar tanto a pessoa de Pedro quanto a afirmação de Pedro. A afirmação de Pedro é uma pedra sobre a qual a igreja vai se fundar, e Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. Mas também é Pedro, porque ele depois será indicado por Jesus para confirmar os seus irmãos nesta fé. Portanto, duplamente, e o próprio nome de Pedro, né? Jesus muda o nome Cefas para Pedro, para indicar claramente que ele também faz parte desta fundação, desta unidade na fé. Já que ele foi o primeiro a perceber, já que Deus deu a ele a inspiração, então a ele caberá confirmar os irmãos nesta fé de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. E ali, no final, eu te darei as chaves do reino dos céus. E daí nós sabemos que toda a imagem de São Pedro tem as chaves na mão graças a essa passagem, né? A chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E qualquer um de nós poderia se surpreender que Deus pudesse dar um tal poder a um ser humano, né? Como pode um ser humano ter um poder eterno, né? Porque o que se liga ou se desliga no céu tem valor eterno, nenhum de nós tem esse poder. Portanto, Pedro não está aqui Jesus não está delegando um poder extraordinário, divino a Pedro, né? Jesus está garantindo a Pedro somente a assistência, essa assistência espiritual que não lhe faltará para que ele possa continuar confirmando os seus irmãos na fé. E é nessa hora, então, que a gente precisa entender que o poder das chaves é um poder de governo, não é o poder daquele que gere uma comunidade, aquele que tem, portanto, a missão de orientar, de conduzir esta comunidade para o caminho. Portanto, ele tem a chave que abre, que fecha, não é a chave que impede ou que deixa passar, mas é uma chave que abre um caminho, não é, que permite, portanto, que os demais compreendam qual é o caminho para se chegar a compreender quem é Jesus. É fazer o caminho que Pedro fez. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Portanto, Pedro tem a chave. Essa é a chave que ele recebe. É a chave dessa compreensão, dessa inspiração interior que ele acolheu, para que com ela ele possa, então, abrir o entendimento de todo o resto da Sagrada Escritura. Todas as Sagradas Escrituras serão agora abertas com essa chave. Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Todas as comunidades cristãs dali em diante fará esta leitura da Sagrada Escritura. Cada texto se refere, no fundo, a Jesus e nos orienta para a libertação. Daí que esta chave que abre e fecha a Pedro é confiada, porque ele compreendeu bem quem é Jesus, e essa chave pertence não a ele, mas pertence a todo aquele que crê, porque junto com ele terá compreendido que é somente na confirmação, na confissão de que Jesus é o Filho de Deus, que se esclarece o sentido da própria vida.
A nossa humanidade se associa, portanto, ou melhor, uma vez associada, portanto, à humanidade de Cristo, está permanentemente, eternamente associada ao seu destino, ao destino da ressurreição. É aí que brota a nossa esperança. E São Paulo captou bem quando ele disse: Cristo, se nós não ressuscitamos com Cristo, é vã a nossa fé. Não serve de nada acreditar que um ressuscitou, Cristo, se nós com ele não ressuscitarmos um dia. E é assim que a nossa esperança se forma, é assim que essa chave vai abrir, portanto, o caminho da vida eterna. A todos nós que, nutridos por essa esperança na ressurreição, caminhamos nesta vida buscando realizar o projeto de Deus, que é o reino, né? O reino de Deus entre nós, que já estava presente desde a criação, quando Deus nos fez todos filhos e filhas do mesmo Pai Criador. Somos irmãos, é nessa fraternidade universal que se concretiza na nossa vida a esperança que temos de um dia também, universalmente, todos nos reencontrarmos na morada eterna. Ó Deus, Pai de amor e de bondade, que tudo fizestes para que todos nós, como os teus filhos, pudéssemos viver em paz, amando-nos uns aos outros, contribuindo para que a sociedade, para que o mundo seja mais justo, mais fraterno. Ajuda-nos, Senhor, a manter viva a chama desta esperança. E assim como Pedro e Paulo foram apóstolos, anunciadores desta boa nova, da ressurreição, da vida eterna, todos nós possamos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa vivência interior, ser capazes de transformar o mundo no qual vivemos. Nos interessarmos por ele, sermos sentinelas dessa nova vida que é proposta pelo Evangelho. Uma vida em que o bem comum prevalece sobre o bem individual, uma vida em que a fraternidade prevalece sobre as rivalidades e que todos nós possamos um dia, e que todos nós podemos já, desde já, vivendo nesta esperança, conformar a nossa vida à vida de Cristo. Ensina-nos, portanto, a viver como ressuscitados. Estamos neste mundo, mas esperamos um dia viver com aquele que ressuscitou e é o Filho de Deus, o Messias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.